a minha primeira apresentação, por isso que eu provoquei, porque poderá acontecer com muita gente. Sim, Chega diante do público, faz uma questão e ninguém responde. Parece que ninguém respondeu, fica com isso na memória, pensamentos negativos poderão tomar conta da sua apresentação. Então é sim. necessário que cada orador esteja preparado para estas situações. Exatamente, porque senão a gente vai ficar fantasiando e geralmente a nossa fantasia vai para baixa estima. E a grande questão é, talvez o público não queira responder naquele momento. Então você segue ali a tua apresentação sem pensar nessa questão, porque se ficar pensando vai impactar na tua fala, na forma da expressão facial e o objetivo não é esse. Então, E, a gente tem que e, ser e, sincero. Cláudio, temos aqui um comentário. Se ninguém responde, o nervosismo aumenta. Ó, se você não tiver preparado e preparada, acaba aumentando mesmo. Daí é importante que nós saibamos que a nossa comunicação começa muito antes do palco. A preparação psicológica é fundamental para que nós consigamos vencer o palco. Temos Sim. aqui mais um comentário, mais um comentário. E qual seria o passo a passo para romper as barreiras do nervosismo? Boa pergunta. Antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Andréia, que é minha aluna e está acompanhando aqui a live. Beijão aí, Andréia. O passo a passo André, para lidar com vamos juntas. o passo a passo para lidar com o nervosismo, Natália, é o seguinte: eu sempre faço aquecimento antes das minhas aulas ou antes das minhas apresentações. Porque o aquecimento vocal, corporal, a gente vai trabalhando todo o aparelho fonador, isso vai relaxando mais o nosso corpo. Então, a tendência é que a ansiedade, o nervosismo vá diminuindo passo a passo. Uma outra questão que eu faço, e já falei aqui, que é a questão terapêutica, que nos ajuda a lidar melhor com essa questão do nervosismo, principalmente quando a gente está se expondo perante o público. E uma outra questão que eu acho importante, que às vezes nem todo mundo foca nisso ou presta atenção nessa questão, mas são os exercícios de respiração, a própria meditação, que vai ajudando a controlar essa questão do nervosismo. Agora tem um detalhe: se você não consegue trabalhar o seu nervosismo dessa maneira, se você percebe que sozinho ou sozinha o nervosismo toma conta de você, aí sim tem que buscar ajuda terapêutica para poder entender isso e, ao mesmo tempo, ir controlando com o passar do tratamento terapêutico. E como é que é feito esse exercício de respiração? A gente sempre fala aqui, né, pelo diafragma, que se você respirar mais para cima, que a gente fala pulmonar, se você está no microfone, a gente sempre ouve o palestrante, ele termina de falar uma palavra e precisa de um balão de oxigênio, porque fica sempre assim. Então a questão é você controlar mais aqui embaixo no diafragma. A gente tem um exercício que é o A, I, A, I, A, I. Aí você começa a perceber que está movimentando aqui, que isso vai dando mais noção para a sua mente controlar o seu processo de respiração. Existe um outro exercício, você pegar uma frase longa e ler essa frase sem respirar. Você vai tentar ler ela até o final só com uma respiração. Se terminou antes, vai fazer de novo, até conseguir terminar a frase só com uma respiração, porque a mente precisa do exercício para ela começar ali a se programar toda vez que você falar e estiver perante ao público. Então eu venho trabalhando nesse quesito, a respiração. Se a gente não trabalhar, começa a impactar na nossa fala. E aí você vai dar pausa onde não tem, vai ter que sempre estar respirando muito profundamente. E isso perante o público acaba criando barreira, porque ele vai notar mais essa questão do que o tema. Então, por isso que tem que treinar, tem que aquecer a sua voz justamente
para se preparar para falar em público e, ao mesmo tempo, vai baixando ali a sua adrenalina, ansiedade e o nervosismo. Temos aqui um comentário do Bento. Bento partilhou a sua primeira experiência diante do palco. Ele diz o seguinte: a minha primeira experiência foi boa, entretanto, com muitos tremores, muita fobia. Ela considera boa porque conseguiu avançar mesmo com os tremores e muita fobia. Muito bom, é assim mesmo. A minha avó dizia: tá com medo, vai com medo mesmo. Então, é essa questão, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante das questões internas, do medo, vá praticando, vá falando, que à medida que a gente vai praticando, vai melhorando a nossa postura, vai melhorando a nossa experiência enquanto palestrantes e vai chegar um momento que vai se tornar tão natural que você nem vai lembrar de fobia, de medo, de nada disso. Porque você vai estar ali extremamente natural perante o público. É um processo. A grande questão é não parar, mesmo quando a gente tem o medo, tem a dificuldade. Como controlar os pensamentos negativos antes do palco? Por quê? Eu dizia inicialmente que a nossa comunicação começa antes do palco. E informações de oratória, algumas raramente abordam sobre distorções cognitivas, pensamentos negativos que o indivíduo dará como verdade. Viveu a seguinte experiência: diante do público, cometeu um gafe, uma pronúncia não correta, e todo mundo ficou a rir-se. Ele leva esse pensamento como uma verdade de que jamais voltará ao palco, porque ninguém gosta da sua voz, ninguém gostou da sua apresentação. Como evitar essas informações, que algumas são automáticas? Sim, verdade. Eu acho que a grande questão, Natália, acredito que a grande questão é que quando a gente tem esses pensamentos intrusivos, principalmente a questão de pensamentos negativos, primeiro é algo que você falou no início aqui da nossa conversa, que é a baixa estima. E o segundo é que são crenças que nós temos, ou exercitamos, ou herdamos, principalmente do nosso núcleo familiar, que a gente não tem potencial ou que nós não conseguiríamos chegar onde chegamos. Então, isso fica aqui no nosso inconsciente, e toda vez que a gente está num processo de teste mesmo da vida, isso vem à tona e acaba tomando conta da nossa comunicação. Então, a melhor forma de lidar com essa questão, primeiro é manter a tranquilidade, entender que você tem potencial e vai falar, fazer o seu melhor ali perante o público. Mas aqui eu vou bater de novo na mesma tecla que até meus alunos e alunas sempre ouvem isso de mim, que é a questão terapêutica, porque esse é um processo de crença que a gente está sempre repetindo o mesmo padrão. Então, para quebrar esse padrão, a gente precisa do processo terapêutico justamente para ir para a autoestima e entender o nosso valor. Cada vez que a gente não entende o nosso valor, esses pensamentos intrusivos, quase que automáticos, vão chegar na nossa mente e nos colocar em dúvida se a gente realmente tem potencial ou não para comunicar perante a plateia ou perante, pode ser online ou presencial, mas perante o público. E então esse é um processo que sempre se repete quando a gente está nervoso. Então, detectou isso, busque ajuda terapêutica, porque é a terapia que vai ajudar a lidar melhor com essa repetição de pensamentos, principalmente no lado negativo, né, que a gente vai duvidar do nosso potencial. Temos aqui o crítico da Venezuela. É um prazer imenso. Olá! É muito Graças. bom. Cláudio falou que o Cláudio foi tímido, começou a destravar, depois começou a frequentar rádio, como professor de oratória, mas não falou-nos a primeira experiência que viveu.
no palco. Sim, sim, boa. A primeira experiência foi terrível, porque, como eu falei que eu sempre fui da área, trabalhei com a área social, lá com os 18 anos, eu fui representar essa mesma entidade filantrópica num evento em que as entidades se reúnem e tem palestras com vários temas ligados ali à parte social. E antes da palestra, cada entidade filantrópica mandava um representante para falar um pouquinho da instituição e, ao mesmo tempo, anunciar o próximo palestrante. Então, eu fui lá no centro de Guarulhos, era um salão muito grande, e fui representando a entidade. E aí peguei ali todo o roteiro, o script, tá lá o nome do palestrante, o tema, os recados que eu iria falar. E aí eu comecei a falar da instituição, e aí tinha um senhor bem na primeira fila que falava assim, fala mais alto. E olha que eu estava com o microfone, hein? E, e aí toda hora eu lendo ali no papel, aí eu comecei a ficar nervoso e nem olhava para os lados e nem para o público, eu ficava só olhando para o papel ali. E toda hora esse senhor ali na minha frente, na parte de baixo, na primeira fileira, fala mais alto, eu não estou te ouvindo. Aí eu fui ficando mais nervoso ainda. Aí eu sei que eu apresentei, mas muito sem qualidade, né? Não tinha qualquer conhecimento. E aí depois da palestra, esse senhor veio falar comigo. Você tem uma boa voz, mas está falando muito baixo, está falando para dentro, que a gente fala aqui no Brasil. Vai fazer um curso, vai se aprimorar, você tem uma boa qualidade. Até eu lembro até hoje o nome dele, é José Elias, já falecido. E depois de um tempo eu reencontrei ele numa palestra minha. Ele foi assistir uma palestra. E ele falou, tá vendo? Eu te falei que você tinha um potencial. Então essa foi a minha primeira experiência. Ali eu percebi que se eu quisesse trabalhar na parte social ou comunicação, eu tinha que dar algum jeito de melhorar. Então aí eu fui fazer os cursos até entrar no rádio. A comunicação não é simplesmente para quem está ligado à rádio, ao jornalismo, à formação de oratória. Todo ser humano é importante que tenha essa habilidade comunicativa. Porque a comunicação não é só voz. Envolve muito mais do que uma voz. A comunicação podemos considerar uma identidade. A forma de como cada um comunica. Sim. Como professor de oratória, ensina os seus alunos a serem cópia do formador? Não, nunca tive essa pretensão e nem esse pensamento. Eu sempre deixo eles bem livres. A gente tem até uma aula em que cada um ali fala um pouquinho sobre qual que seria o seu estilo de comunicação. Então, eu deixo dentro da pedagogia, da oratória, eu deixo bem livre para que cada aluno se encaixe no seu estilo ou encontre o seu estilo. Então, tem aquele que é mais humorado, tem aquele que é mais fechado, mas mesmo assim consegue comunicar melhor. Tem um que gosta mais para o campo filosófico, outro para o campo político, outro gosta de contar histórias. Então, eu deixo bem livre, porque a questão do curso de oratória é você justamente dar base e informação para que eles, dentro do seu estilo de fala ou de discurso, possam ir se aprimorando e melhorando cada vez mais. Mas eu nunca tive essa pretensão de ser como modelo ou um guia ali que as pessoas têm que seguir. Eu deixo bem livre, até porque se eu pensasse dessa forma, eu criaria mais impacto na minha comunicação do que realmente a inclusão. O foco não é sermos cópia. Modelos de inspiração. Porque cada pessoa tem uma história. E a comunicação é isso, a história que cada um traz. E é necessário que cada um saiba contá-la.
Esse é o foco. O nosso trabalho é que cada um saiba contar a sua própria história. Falarmos de uma forma sintetizada. Alguns exercícios práticos para quem está a nos ouvir consiga praticar hoje, amanhã, todos os dias, para que a sua comunicação ganhe vida, presença no palco. A grande questão é você entrar com entusiasmo. Então, toda vez que você vai subir no palco ou comunicar com o público, o primeiro passo é você ter entusiasmo e sentir que realmente você vai ali comunicar boas informações e boas notícias para o público. Então, quanto mais entusiasmo você apresenta, mais o público se conecta ali com você. E a grande questão que eu sempre falo, que seria o principal, é você comunicar de forma organizada. Então, a apresentação, aí tem a introdução do tema, o desenvolvimento do tema, que é a maior parte do conteúdo de uma palestra, por exemplo, onde você vai responder as 3 perguntas básicas, o que, como e por quê. Então, eu monto a minha estruturação organizada em cima dessas perguntas e aí eu vou responder para o público, por exemplo, o que é oratória, por que as pessoas têm que aprender oratória e como se aprende oratória. Então, eu monto a palestra em cima dessas perguntas. E depois a conclusão, onde eu dou um fechamento do tema que eu estou abordando, e sempre se despedindo e deixando ali um contato para as pessoas que, após a palestra, quiserem ali conhecer mais do meu trabalho ou conhecer do curso, das mentorias que eu faço. Então, acho que a grande questão é você ter um discurso organizado. E isso vai ajudar melhor a pessoa a tanto treinar quanto falar em público quando ela estiver ali num evento, numa palestra. Isso vai deixar ela mais tranquila, porque é só seguir o seu roteiro e jogar de improviso, um bom sorriso e uma postura bem natural. Então, eu diria que esse é um exercício mais prático que a gente pode ter e colocar efetivamente nas nossas apresentações. Então, o pessoal que está do outro lado conseguiu perceber algumas estratégias práticas, entusiasmo, roteiro, preparar a sua apresentação e, acima de tudo, acreditar que você é capaz. E aqui temos alguns comentários da Andrea. Os bons também erram. Ninguém é perfeito. Aí está a questão. Que nós não devemos procurar perfeição. Sim, não tem perfeito. Então, você vai lá, faça. E tem aqui uma questão. Para que a nossa comunicação ganhe vida, devemos comunicar com verdade. Exatamente. Sejamos reflexo do que estamos a comunicar. Esse é o princípio básico, você falar com naturalidade, você só fala com naturalidade se você fala daquilo que você sente e do que você conhece. Agora, se você está ali querendo enganar o público ou burlar sobre determinados temas, a sua própria postura vai ser impactada com isso. A gente tem até um exercício durante o curso, que é a pessoa falar 2 verdades e uma mentira dela. E as pessoas acabam adivinhando qual que é a mentira, porque ela pensa mais, Exercício. impacta. Eu irei praticar. Belo exercício. Porque quando é uma questão que a pessoa está inventando, você percebe pelo olhar, pelo tom de fala, pelas muitas pausas, pela postura do corpo. Você vê que ela não está confortável, mas está ali falando. Então a gente faz esse exercício justamente para o aluno, a aluna entender. Você tem que falar daquilo que sente e daquilo que gosta, né? E não precisa enganar o público. E diante deste comentário, lembrei aqui de uma frase do Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: a minha vida é a minha mensagem. Sim. Então devemos nos Verdade. comunicar com verdade. Sempre, sempre. Palermo, estamos quase a terminar com a nossa conversa. A conversa está Passa muito rápido.
agradável, está bastante agradável, que eu não quero sair, mas o tempo é um recurso não renovável. Pessoal que está do outro lado, ainda há tempo de partilhar de uma forma rapidinha mais uma experiência. Palermo, que mensagem deixas para alguém que tem um sonho de comunicar diante do público, mas o medo toma conta dele? Ele tem um Olha, sonho, mas o pode medo fala mais alto. A mensagem que eu quero compartilhar é a seguinte: eu sempre tenho como uma referência a minha avó, Maria Sebastiana, que inclusive tem raízes com a África, e ela sempre dizia o seguinte: filho, se você está com medo, faz com medo mesmo, que depois você vai conseguindo entender todo o processo. Então eu digo sempre para os alunos também, as alunas, não deixe o medo te dominar, consiga dominá-lo. Faz parte da nossa característica humana ter medo, ter alegria, ter tristeza. Então a gente não pode se deixar vencer por essa questão do medo. E vá aprimorando ali com as técnicas de oratória, com as técnicas de respiração, meditação, que vai passar, você vai conseguir dominar. Acho que a grande questão é não desistir no primeiro momento. Continue, que vai passar num tempo, e não é muito longo, você vai conseguir fazer apresentações de forma muito natural e nem vai se lembrar mais que passou por essas questões de medo, de insegurança. Então, a oratória, a comunicação é prática. Então, quanto mais a gente for praticar, melhor a gente vai adquirir confiança, coragem, e aí a gente vai conseguir falar para todos os tipos de público e de qualquer tamanho. Muito bem, Palermo. Então ficou aqui uma dica. A prática é o valorativo da verdade. Primeiro passo é acreditar que você é capaz. Quando você acredita, mesmo errando, você vai olhar como um elemento que vai te impulsionar das próximas vezes a melhorar. Temos aqui uma questão da Andreia. Temos que sair da zona de conforto para evoluirmos. Boa intervenção, Andreia. Um beijinho grande. Estamos assim a encerrar com mais uma live hoje, 9 de novembro de 2025. Você que nos acompanhou até o final é o nosso convidado de sempre. Esteja aí para nos acompanhar nas próximas edições. Palermo, resta-me agradecer por ter aceito o nosso convite. E eu vou chatear novamente, Palermo. Vamos sim, estou à disposição e agradeço e fico muito feliz de estar levando aí o meu conhecimento, trocando ideias com Angola, que é um país que espero visitá-lo aí futuramente. E nós teremos a honra de poder recebê-lo aqui em Angola. E por sinal, Angola completará 50 anos de independência já nessa terça-feira, 11 de Opa, novembro. parabéns aí, que seja uma excelente comemoração. Gratidão. Um beijinho grande, Gratidão. Palha Severino. Aquele abraço. Tamo juntos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.